Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um comentário espontâneo do Novo Testamento. E neste dia nós vamos compartilhar, conforme falamos, sobre a Epístola Universal de Tiago. E hoje nós falaremos sobre os 2 primeiros capítulos e no dia seguinte os 3 últimos capítulos. Muito bem, sem demora, vamos para Tiago, capítulo 1. Olha aí, Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. O que ele fala sobre isso daqui? Na verdade, ele está falando para os judeus. Tiago recebeu o apostolado para os judeus, porque ele pastoreava a igreja de Jerusalém, conforme nós havíamos falado no comentário. Queridos, se está havendo aqui um delay, um sync entre a minha voz e a imagem, isto é porque eu utilizei o mapa ali no comentário introdutório de Tiago. Toda vez que eu utilizo o mapa, o computador pesa, aí existe esse delay, essa desincronização entre a imagem e o som. Porém, o que eu estou falando, apesar de um pouquinho mais tarde, é verdade. Então, escute aí. Então, aí está Tiago, irmão de Jesus, ministrando a palavra para os judeus, que se encontravam na dispersão. E ele começa escrevendo assim: meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Por uma razão muito simples: a igreja de Jerusalém sempre foi uma igreja perseguida, uma igreja que sempre esteve na prova. Então Tiago começa escrevendo esta epístola para que pudesse consolar os irmãos que passavam por prova, que passavam por perseguições, algo que era cotidiano na igreja em Jerusalém e também se tornara cotidiano para os judeus cristãos que haviam se convertido ao redor ali do Império Romano. E ele dá uma explicação, que esta provação, ele é uma provação da fé, serve para Deus aperfeiçoar nossa fé na presença dele. Então, ele dá aqui um propósito para a prova, um propósito para a perseguição, que é a edificação de nossa fé. E em todo esse contexto ele continua, falando também de uma sabedoria muito popular, uma sabedoria prática, um cristianismo vivencial, cristianismo contemporâneo, muito próximo da teologia de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha uma teologia aplicável, uma teologia prática e não escolástica, Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, olhe o princípio da oração, Peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera, e lhe ser-lhe-á concedida. Então você encontra na teologia de Tiago uma teologia muito forte nessa questão da vida de oração. Alguns contam que quando Tiago veio a morrer por causa do evangelho, eles foram fazer lá o seu sepultamento e encontraram os seus joelhos como um joelho cheio de calos, um calos como se fosse de camelo, por causa da sua constante vida de oração. Novamente ele fala sobre a fé: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Observe que a teologia da fé é muito forte nessa epístola de Tiago. Fé para aprovação, fé para petição. Depois você vai encontrar outros tipos de fé encontradas aqui na epístola de Tiago, muito similar à teologia de Jesus. Ele fala que um homem de coração dobre, de ânimo dobre, ele é inconstante. Por ser inconstante, ele não recebe. É muito similar àquela parábola do grão de mostarda, quando Jesus fala sobre a perseverança em fé. Muito bem, um outro fator muito significativo na teologia de Tiago tem a ver com essa característica que ele herdou de sua mãe, a respeito da teologia do rico e do pobre, e de como o rico e o pobre se comportam diante de Deus, de como o pobre que permanece numa pobreza em condição de dignidade, por temer a Deus, vai ser recompensado, e como o rico que se aproveita da sua riqueza para realçar a sua prepotência e arrogância, ele será julgado. Você encontra isso lá no Magnificat
de Maria. Observe lá os primeiros comentários de Lucas quando eu trato sobre o assunto. E você encontra também essa teologia em Jesus, quando ele fala, por exemplo, do rico e do Lázaro, essa característica de o rico não ter prepotência na sua riqueza. Então ele fala o homem de condição humilde, glorioso na dignidade, o rico na sua insignificância, porque toda essa prosperidade vai cair por terra. E então ele começa a falar aqui sobre a origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Lembra que a proposta desta carta, desta epístola, é auxiliar os irmãos que estavam sendo perseguidos, os irmãos judeus, perseguidos tanto pelos judeus como também pelo Império Romano. Então ele fala sobre a importância de perseverar na provação, que aquele que persevera terá a coroa da vida. E isto é significativo. E não interpretar e saber muito bem separar o que é provação do que é tentação. É o que ele coloca no versículo 13. A provação se vem quando a pessoa suporta resistência por causa do evangelho. Tentação é quando a pessoa suporta resistências por causa das suas próprias fragilidades, das suas próprias fraquezas. E aí ele coloca aqui no versículo 13 até o versículo 15, ele faz uma analogia, né, de um nascimento provocado, né, vindo de uma relação sexual ilícita, né? Ele utiliza, né, tentação, a cobiça, a sedução, a concepção. Depois da concepção vem a gestação e o nascimento, aludindo, né, o pecado como sendo um pecado carnal e nesse sentido aqui um pecado de relação sexual ilícita, aludindo a uma relação sexual ilícita. Muito bem. E aí ele fala a origem do bem. Não vos enganeis, meu amado irmão, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Fala a respeito da imutabilidade de Deus, um dos atributos que nós encontramos na fé. Muito bem. Novamente ele entra no assunto de relacionamentos entre cristãos, e os cristãos da riqueza e os cristãos em pobreza, como o homem deve tratar nesses assuntos. Porém, antes disso, ele fala sobre a prática, né? Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio em irar-se. Ele está falando aqui também da gestão das emoções, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ele fala de todas as questões dos sentimentos que dão oportunidade para a prática do pecado, né? Para a origem do pecado. Por isso temos que nos tornar praticantes da palavra e não só ouvintes. E muito similar à teologia de Jesus, quando Jesus fala ali a respeito de um homem que ouve as suas palavras e pratica, é semelhante a um homem que constrói a casa na rocha, né? Aqui ele utiliza uma outra ilustração. O homem que ouve as palavras e não pratica é semelhante a um homem que se contempla no espelho. Muito similar àquela teologia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala sobre a religião pura, fala sobre o refrear a sua língua, coisa que nós vamos ver lá no capítulo 3. Muito bem. E aqui eu voltei ao assunto quando eu estava falando sobre a riqueza. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E nesse contexto, o apóstolo Tiago diz que o ministro da palavra de Deus não pode fazer acepção de pessoas, tem que tratar todas as pessoas com igualdade. E aí ele utiliza uma analogia, né? De ao entrar na igreja ou na sinagoga um homem cheio de anel nos dedos, vestido de maneira luxuosa, e entrar um pobre andrajoso e fazer separação. O homem rico, o pessoal ostentar, colocar nos primeiros bancos, colocar num lugar de honra, enquanto que o pobre ser tratado com desdém. Ele considera isso um pecado, ele considera isso uma atitude errada, né? Fazer distinção, um perverso pensamento, principalmente para essas igrejas neopentecostais, falo como neopentecostal também, que valorizam a aparência, a ostentação e a riqueza.
e desmerecem o pobre e o necessitado. Cuidado, igreja, se você está avaliando as pessoas por aquilo que ela possui, então você tem um pensamento perverso, segundo a teologia de Tiago. Então, ele faz essa analogia, bem como aquela teologia de Maria que nós havíamos falado sobre riqueza e pobreza, de não menosprezar o pobre. E ele fala também que se nós fazemos acepções de pessoas, nós não amamos o próximo como a nós mesmos. Então nós estamos com esse sentimento, com esse comportamento, transgredindo a palavra de Deus com esses maus pensamentos. E a Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Porém, a misericórdia triunfa sobre o juízo. E continuando no raciocínio, aqui em Tiago 2,14, o apóstolo Tiago fala sobre a importância da fé, não apenas uma fé cognitiva, intelectual, porém uma fé que é operante, uma fé que se demonstra em ações, em práticas. Ele diz assim: meus irmãos, qual é o proveito de se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Acaso pode semelhante fé salvá-lo? Então ele fala também como é essa fé, né? Uma fé que se expressa no serviço ao necessitado, porque, como eu falei anteriormente, a igreja de Jerusalém era uma igreja pobre, o que posso endossar também até pelo próprio testemunho de Paulo, né? Que enviou uma oferta aos irmãos pobres de Jerusalém. E por haver esta pobreza, por haver uma perseguição até daqueles que eram ricos em Jerusalém, que oprimiam os pobres cristãos daquela cidade, o apóstolo Tiago desenvolve essa teologia, mas também pratica solidariedade. Ele fala que a solidariedade é uma expressão de quem tem fé e que pode repartir, inclusive, o pouco que ainda lhe resta, demonstrando que esta fé com ação, não apenas uma fé de discurso, mas uma fé de ação, com ação pode demonstrar um nível de maturidade em fé, enquanto que a fé em discurso é uma fé inoperante. E aí então ele fala, comprovando como Abraão foi justificado por um ato de fé manifestado mediante uma obra, não é? Mediante uma ação que justificava esta fé. E ele conclui dizendo assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Muito bem, queridos. Com isso nós vamos concluir essa primeira etapa do comentário, falando das importâncias e do propósito pelo qual o Tiago escreveu esta carta, né? Auxiliar os irmãos que estavam sendo perseguidos ao redor do Império Romano, os irmãos judeus, falar a respeito de uma fé operante, andando com dignidade e justiça, entendendo que estas perseguições visam valorizar a sua fé. Então, sem demora, muito obrigado pela atenção de todos, em nome de Jesus.